No momento em que o padre pronunciou as palavras finais, ele viu Rafael, seu melhor amigo de infância, beijar outro homem aos fundos da nave, um gesto que rasgou seu peito como uma lâmina afiada. A visão não só destruiu anos de segredos compartilhados, mas também acendeu uma fúria incontrolável que o levou a confrontar Rafael ali mesmo, transformando a celebração familiar em um escândalo público que ecoaria por toda a cidade. Diogo sentiu o mundo girar ao seu redor. Ele havia passado a noite anterior confessando a Rafael seus sentimentos profundos, aqueles que ele mantinha escondidos por medo da rejeição familiar e social. Rafael, com seus olhos escuros e voz calma, havia escutado tudo, prometendo pensar sobre o assunto. Agora, vendo-o nos braços de outro, Diogo percebeu que sua confissão fora em vão, ou pior, talvez tivesse sido o catalisador para essa traição. Ele avançou pelo corredor da igreja, ignorando os olhares curiosos dos convidados, e agarrou o braço de Rafael com força. "O que é isso?" sussurrou ele, a voz tremendo de raiva e dor. Rafael se soltou, o rosto pálido, enquanto o homem ao seu lado, um estranho de terno elegante, olhava confuso. A cena explodiu em murmúrios. A mãe de Diogo, uma mulher devota e conservadora, levantou-se de seu banco, os olhos arregalados em choque. "Diogo, o que você está fazendo?" "Isso é o casamento da sua irmã", exclamou ela, tentando puxá-lo de volta. Mas Diogo não ouvia. Ele encarava Rafael, exigindo uma explicação. "Você me disse que precisava de tempo." "Tempo para quê?" "Para isso." Rafael baixou a cabeça, murmurando algo inaudível. O noivo da irmã de Diogo interveio, separando os dois, mas o dano já estava feito. A noiva, com o vestido branco imaculado, chorava nos braços do marido recém-casado, enquanto os convidados cochichavam sobre o escândalo gay que manchava a família tradicional. Naquela noite, em sua casa no Bairro Alto, Diogo andava de um lado para o outro no pequeno apartamento que dividia com Rafael há 2 anos. Eles haviam-se mudado juntos após a universidade, fingindo ser apenas roomates para evitar suspeitas. Mas os sentimentos de Diogo cresciam a cada dia, alimentados por momentos roubados de intimidade emocional. Rafael, por sua vez, sempre fora mais reservado, vindo de uma família rural no Alentejo, onde tradições católicas rígidas ditavam que homens como eles deviam se casar com mulheres e procriar. Diogo sabia disso, mas acreditava que seu amor poderia superar as barreiras. Agora, com a traição exposta, ele questionava tudo. Rafael chegou horas depois, a chave girando na fechadura com um clique hesitante. "Diogo, precisamos conversar", disse ele, a voz rouca. Diogo virou-se, os punhos cerrados. "Conversar? Depois de me humilhar na frente de todos?" Rafael sentou-se no sofá desgastado, esfregando as têmporas. "Aquele homem, o Tomás. Foi um erro. Eu estava confuso. Sua confissão ontem me assustou. Eu não sei o que quero." Diogo riu amargamente. "Confuso. Nós crescemos juntos, Rafael. Eu te apoiei quando sua família te pressionou para casar com a prima. E você me trai." A conversa se estendeu pela madrugada. Rafael admitiu que sentia algo por Diogo, mas o medo de ser deserdado por sua família o paralisava. "Meu pai é um homem velho, Diogo. Ele acha que a homossexualidade é um pecado mortal. Se souberem, perco tudo, herança, apoio, até o nome." Diogo sentiu uma pontada de pena misturada à raiva. Ele próprio lutava com sua mãe, que insistia em arranjar namoradas para ele, ignorando seus sinais sutis. Mas a traição cortava fundo. "E eu? O que eu perco?" "Minha confiança em você." Rafael estendeu a mão, mas Diogo recuou. "Preciso de espaço. Saia daqui." No dia seguinte, o escândalo se espalhou como fogo em palha seca. Amigos comuns ligavam, curiosos e julgadores. A irmã de Diogo, ainda em lua de mel, mandou uma mensagem furiosa: "Você arruinou meu dia mais importante." Como pôde? Diogo se sentiu isolado, questionando se valia a pena lutar por um amor que trazia tanta dor. Ele decidiu confrontar sua mãe, marcando um almoço em um café no Chiado. Sentados à mesa, com o aroma de pastéis de nata no ar, ele respirou fundo. "Mãe, eu amo o Rafael. Não como amigo." Ela derrubou a xícara, o chá se espalhando pela toalha. "O quê? Isso é loucura, Diogo. Você é um homem bom, pode ter uma família normal." A discussão escalou. Sua mãe citava a Bíblia, falando de pecados e cura. Diogo argumentava com lógica, mencionando amigos gays felizes em Portugal, onde o casamento igualitário era lei desde 2010. Mas para ela, lei não mudava moral. Seu pai, que Deus o tenha, ficaria envergonhado. Diogo saiu do café com o coração pesado, percebendo que sua escolha por Rafael poderia custar sua família.
Enquanto isso, Rafael, sozinho em um hotel barato, ligava para Tomás, buscando consolo em mais uma decisão errada. A rede de mentiras e traições começava a se apertar, prometendo mais confrontos. Diogo voltou ao trabalho em uma agência de publicidade no centro de Lisboa, mas sua mente vagava. Colegas sussurravam sobre o incidente no casamento, e ele se sentia exposto. Uma reunião com o chefe terminou em advertência: mantenha sua vida pessoal fora do escritório. Ele mudava, mas internamente fervia. À noite, uma mensagem de Rafael chegou: encontrei um lugar para ficar. Desculpe. Diogo deletou, mas o vazio crescia. Ele precisava decidir, perdoar ou seguir em frente. A pressão social em Portugal, apesar das leis progressistas, ainda pesava em comunidades tradicionais. Diogo se via em um limbo moral, questionando se o amor valia o isolamento. Rafael, por sua vez, visitou sua família no Alentejo. O pai, um agricultor endurecido pelo sol, o recebeu com um abraço rígido. Ouvi boatos sobre você e aquele amigo em Lisboa. É verdade. Rafael negou, mentindo para preservar a paz. Mas a culpa o consumia. Ele pensou em Diogo, em como sua covardia o machucara. De volta à cidade, ele planejava uma reconciliação, mas o destino tinha outros planos. Uma ligação anônima para a mãe de Diogo revelaria mais segredos, escalando o conflito. A ligação veio no meio da tarde, enquanto a mãe de Diogo preparava o jantar em sua casa modesta no Restelo. Uma voz desconhecida, talvez de um convidado do casamento, sussurrou acusações: seu filho e Rafael são mais que amigos. Vi tudo. Ela desligou, tremendo, e imediatamente chamou Diogo. Venha aqui agora, ordenou, a voz cortante como vidro. Diogo, ainda no escritório, sentiu um frio na espinha. Ele sabia que o segredo não ficaria contido por muito tempo. Dirigindo pelas ruas movimentadas de Lisboa, ele repassava mentalmente argumentos, preparando-se para o inevitável confronto. Ao chegar, encontrou a mãe sentada à mesa da cozinha, a Bíblia aberta à sua frente. É verdade? Perguntou ela sem preâmbulos. Diogo sentou-se, exausto. Sim, mãe. Eu amo homens. Amo Rafael. As lágrimas rolaram pelo rosto dela. Como você pode fazer isso conosco? Sua irmã está sofrendo, a família toda é motivo de fofoca. Diogo tentou explicar: não é uma escolha. É quem eu sou. Mas ela balançava a cabeça, citando passagens sobre sodomia e redenção. Você precisa de ajuda, filho. Um terapeuta, ou a igreja? Diogo se levantou, frustrado. Eu não estou doente. A sociedade é que nos julga. A discussão se transformou em grito. Vizinhos provavelmente ouviam, mas Diogo não se importava mais. Ele saiu batendo a porta, dirigindo-se em rumo até o Tejo, onde parou para contemplar as águas calmas. Lá, recebeu uma mensagem de Rafael: preciso te ver. Estou no nosso apartamento. Diogo hesitou, mas a curiosidade venceu. Ao chegar, encontrou Rafael com malas prontas. Estou indo embora, disse Rafael. Mas antes, quero dizer que te amo. Só que não posso lidar com isso. Diogo sentiu o chão sumir. Então você foge. Depois de tudo. Rafael admitiu: meu pai ameaçou-me cortar se os boatos forem verdade. Eu perco a fazenda, tudo. Diogo explodiu. E eu? Perco você por covardia. Eles discutiram por horas, revivendo memórias de juventude, as noites estudando juntos, as viagens secretas para o Algarve onde trocavam olhares proibidos. Rafael confessou que Tomás fora uma distração, uma tentativa de negar seus sentimentos. Eu traí você porque tinha medo de assumir. Diogo, tocado mas ferido, perguntou: e agora? Você escolhe sua família ou nós? Rafael chorou. Não sei. Mas não posso te perder. Eles se abraçaram, um momento de trégua frágil, mas Diogo sabia que era temporário. No dia seguinte, o conflito se espalhou para o trabalho. Um colega de Diogo, homofóbico disfarçado, espalhou rumores, levando a olhares hostis. Diogo confrontou-o no refeitório. Isso é assédio, disse ele. O colega riu: em Portugal, somos liberais, mas nem todos aceitam isso no escritório. Diogo reportou ao RH, mas a resposta foi morna: vamos investigar. Sentindo-se vulnerável, ele considerou pedir demissão, sacrificando sua carreira pela paz mental. Enquanto isso, Rafael enfrentava sua própria batalha. Seu pai ligou, exigindo que voltasse para casa e se casasse com uma moça local. Ou você endireita, ou não é mais meu filho. Rafael debateu internamente: obedecer ou rebelar.
Ele escolheu confrontar o pai pessoalmente, dirigindo até o Alentejo. A viagem foi tensa, com o rádio tocando fados melancólicos que ecoavam sua dor. Ao chegar na fazenda, encontrou o pai no campo, colhendo azeitonas. Pai, precisamos falar. O velho homem parou, enxugando o suor. Sobre o que ouvi? Que você é um desses. Rafael assentiu, as palavras saindo aos tropeços. Sim. Eu amo um homem. O pai cuspiu no chão. Isso é contra Deus e a natureza. Saia da minha vista. Rafael implorou, pai, me entenda. É amor. Mas o pai virou as costas, deixando Rafael devastado. De volta a Lisboa, Rafael procurou Diogo no apartamento. Perdi minha família, disse ele, caindo nos braços de Diogo. Eles passaram a noite conversando, planejando um futuro juntos, mas a traição ainda pairava. Diogo perdoou superficialmente, mas dúvidas persistiam. Você me traiu uma vez. Como confio agora? Rafael jurou lealdade, mas ações falavam mais alto. Dias depois, Tomás reapareceu, mandando mensagens para Rafael, ameaçando expor mais. Rafael deletou, mas Diogo viu uma delas. Você ainda o vê? Perguntou Diogo, a confiança abalada. Rafael negou, mas a semente da dúvida crescia. O casal decidiu buscar terapia, marcando uma sessão com um psicólogo especializado em questões LGBT em Lisboa. Na consulta, o terapeuta explorou seus medos, Diogo temia abandono, Rafael rejeição familiar. Vocês precisam escolher, lutar juntos ou separar, disse o profissional. Saíram com esperança, mas a realidade batia à porta. A mãe de Diogo organizou uma intervenção familiar, convidando tios e primos. Diogo relutou, mas foi. No encontro, acusações voaram, você está destruindo nossa reputação. Diogo defendeu-se, minha felicidade importa mais que aparências. Saiu mais forte, mas machucado. Rafael, inspirado, tentou reconectar com o pai, enviando uma carta explicando seus sentimentos. Sem resposta, ele se sentiu perdido. Uma noite, em um bar gay no Príncipe Real, eles encontraram amigos que compartilharam histórias semelhantes. Portugal mudou, mas famílias não, disse um. Isso fortaleceu sua união, mas uma ligação de Tomás mudou tudo, eu tenho fotos. Pago ou exponho? Rafael confessou a Diogo, revelando a extensão da traição. Diogo sentiu-se traído novamente. Quanto mais você escondeu? A discussão escalou para uma briga, com Rafael saindo porta afora. Diogo ficou sozinho, questionando se o amor valia tanto sofrimento. Dias se passaram sem notícias de Rafael. Diogo mergulhou no trabalho, criando campanhas publicitárias que, ironicamente, promoviam diversidade. Mas em casa, o silêncio ecoava. Ele ligava para amigos, buscando consolo, mas todos aconselhavam, deixe ir. Ele te machucou demais. Diogo debatia internamente, perdoar significava fraqueza. Manter-se firme era orgulho. A pressão social em Lisboa, uma cidade progressista mas com bolsões conservadores, o sufocava. Ele via casais gays passeando de mãos dadas no Rossio, invejando sua liberdade aparente. Rafael, hospedado com um amigo em Sintra, lutava com a chantagem de Tomás. Ele decidiu confrontá-lo em um café público. Pare com isso, disse Rafael, a voz firme. Tomás sorriu maliciosamente. Você me usou para negar quem é. Agora pague. Rafael recusou, ameaçando polícia. Tomás riu, em Portugal, chantagem é crime, mas escândalos destroem vidas. Rafael saiu tremendo, percebendo que suas escolhas passadas o perseguiam. Ele precisava contar tudo a Diogo, mas o medo de perda final o paralisava. Uma semana depois, Diogo recebeu uma visita surpresa da mãe. Ela trouxe bolo caseiro, um gesto de paz. Filho, eu pensei muito. Ainda não entendo, mas te amo. Diogo chorou, abraçando-a, obrigado, mãe. Eles conversaram horas, ela admitindo medos enraizados na educação católica. A sociedade mudou, mas eu sou velha. Diogo explicou, amor não é pecado. Ela prometeu tentar, mas pediu discrição. Pela família. Diogo aceitou, um passo pequeno mas significativo. Inspirado, Diogo procurou Rafael. Encontrou-o em Sintra, caminhando pelos jardins do palácio. Volte para casa, disse Diogo. Rafael hesitou. Eu traí você. Não mereço. Diogo admitiu, todos erramos. Mas precisamos lutar. Eles se reconciliaram, mas com condições, transparência total. De volta ao apartamento, Rafael confessou sobre a chantagem. Diogo enfureceu-se.
Vamos à polícia juntos. Eles reportaram, e Tomás foi investigado, um alívio temporário. Mas o dano emocional persistia. O conflito familiar de Rafael escalou. Seu pai, ao saber da polícia, ligou furioso: "Você envolveu a lei por causa de um amante." Desgraça. Rafael defendeu-se: "É amor, pai. Aceita ou perca um filho." O pai desligou, cortando contato. Rafael sofreu, questionando se valia a pena. Diogo apoiou: "Família de sangue nem sempre é a verdadeira." Eles participaram de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, compartilhando histórias. Outros contavam de rejeições semelhantes, fortalecendo sua resiliência. Porém, uma traição maior surgiu. Um primo de Diogo, invejoso, vazou detalhes para a imprensa local, transformando sua história em notícia: "Escândalo familiar em Lisboa, amor proibido divide clã tradicional." Diogo viu no jornal, horrorizado. Colegas o evitavam, clientes cancelavam. Ele confrontou o primo em uma reunião familiar. "Porquê?" perguntou. O primo admitiu: "Você sempre foi o favorito. Agora veja o caos." Diogo sentiu-se traído pela própria sangue, um golpe profundo. Rafael, vendo Diogo sofrer, propôs fugir: "Vamos para o Porto, começar novo." Diogo recusou: "Fugir não resolve. Enfrentamos." Eles planejaram uma resposta pública, mas hesitaram. Uma noite, em um jantar com amigos, opiniões dividiram: alguns apoiavam outing, outros discrição. Diogo debateu moralmente: expor-se mais valia a autenticidade. Rafael, traumatizado pela perda familiar, inclinava-se para a privacidade. A tensão culminou em uma briga. "Você quer se esconder para sempre", acusou Diogo. Rafael rebateu: "E você quer me forçar ao martírio?" Rafael saiu novamente, buscando refúgio com Tomás, uma decisão impulsiva que ele logo lamentou. Ao voltar, confessou: "Fui vê-lo para encerrar." Diogo não acreditou: mais mentiras. A confiança se quebrou de novo, levando a uma separação temporária. Diogo mudou-se para a casa da mãe, que, surpreendentemente, o acolheu. "Aprendi que amor é amor", disse ela. Rafael, sozinho, refletiu sobre suas escolhas. Ele visitou um padre progressista em uma igreja moderna, buscando orientação. "Deus ama todos", disse o padre. Rafael ganhou clareza, decidindo lutar por Diogo. Ele escreveu uma carta ao pai, explicando tudo, arriscando rejeição total. Sem resposta, ele persistiu. Enquanto isso, Diogo enfrentava pressão no trabalho, uma promoção negada por distrações pessoais. Ele considerou processar por discriminação, um passo ousado em Portugal, onde leis protegem, mas a aplicação varia. O reencontro veio em um festival no Bairro Alto. Diogo viu Rafael na multidão, olhos se encontrando. "Sinto sua falta", disse Rafael. Diogo assentiu: "Eu também. Mas precisamos de regras." Eles reconectaram, mas com cautela. O alto trão se aproximava, com mais revelações ameaçando destruir tudo. A reconciliação durou pouco. Uma carta do pai de Rafael chegou, cheia de ódio: "Você não é mais bem-vindo aqui." Deserdado. Rafael desabou, questionando sua identidade. Diogo consolou: "Construímos nossa família." Mas Rafael, deprimido, isolou-se. Diogo temia perdê-lo para o abismo emocional. Ele marcou terapia conjunta novamente, onde o psicólogo alertou: traições repetidas erodem a base. Rafael admitiu impulsos autodestrutivos, raízes em uma infância repressora. Diogo compartilhou suas inseguranças, fomentadas pela sociedade que ainda estigmatizava. No trabalho, Diogo enfrentou um ultimato: foquem ou saia. Ele escolheu lutar, contratando um advogado para alegar discriminação. O processo ganhou atenção, com mídia cobrindo: publicitário gay processa empresa por preconceito. Diogo tornou-se símbolo involuntário, recebendo apoio de ONGs LGBT mas também ódio online. Rafael, orgulhoso, juntou-se: estou com você. Mas internamente, Rafael lutava com ciúmes, sentindo-se ofuscado. Uma traição final veio de Tomás, que, apesar da investigação, vazou fotos para a imprensa. O escândalo explodiu: triângulo amoroso gay abala Lisboa. Diogo confrontou Rafael: você disse que acabou. Rafael jurou inocência: ele mentiu. Mas provas sugeriam contato recente. Diogo, coração partido, terminou: chega de mentiras. Rafael implorou, mas Diogo foi embora, mudando-se para um estúdio no Alfama. Sozinho, Diogo refletiu sobre perdas, confiança, estabilidade, família unida. Sua mãe o visitava, oferecendo suporte: você é forte. Ele reconectou com a irmã, que perdoou,
entendo agora. Mas a dor de Rafael persistia. Rafael, devastado, tentou suicídio, ingerindo pílulas, mas um amigo o salvou. No hospital, Diogo foi chamado. Vendo Rafael frágil, Diogo chorou. Por quê? Rafael sussurrou: sem você, nada faz sentido. A visita marcou uma virada. Diogo perdoou, percebendo que amor envolvia riscos. Eles reconstruíram devagar, com terapia intensiva. Rafael cortou laços tóxicos, incluindo Tomás, que foi preso por chantagem. O pai de Rafael amoleceu ligeiramente, enviando uma mensagem: pensei melhor. Venha falar. Rafael foi, com Diogo ao lado. O encontro foi tenso, o pai ouviu, mas não aceitou plenamente. Preciso de tempo. Rafael saiu esperançoso. De volta, eles enfrentaram sociedade. Participaram de uma marcha LGBT no Porto, sentindo comunidade. Mas desafios persistiam, amigos traíam por inveja, família pressionava conformidade. Diogo ganhou o processo trabalhista, recebendo indenização, mas perdeu colegas. Ele abriu uma agência própria, focada em diversidade. Rafael, desempregado, ajudou, encontrando propósito. Porém, uma decisão moral surgiu: adotar uma criança. Rafael queria, Diogo hesitava, temendo instabilidade. Discutiram: somos prontos? Perguntou Diogo. Rafael argumentou: amor basta. Mas Diogo via riscos em uma sociedade ainda dividida. Eles adiaram, focando em si. Uma noite, em um jantar romântico no Castelo de São Jorge, Rafael propôs: case comigo. Diogo aceitou, um compromisso apesar de tudo. O casamento planejou-se discreto, mas vazou. Família de Diogo compareceu, a mãe relutante mas presente. O pai de Rafael não veio, uma ausência dolorosa. Na cerimônia, votos ecoaram: apesar das traições, escolho você. Mas pós-casamento, tensões retornaram. Rafael recebeu uma oferta de emprego no Alentejo, exigindo volta. E nós? Perguntou Diogo. Rafael debateu: família biológica ou escolhida? Ele recusou, escolhendo Diogo. Meses depois, paz reinava, mas cicatrizes permaneciam. Diogo questionava se perdoar fora certo. Rafael lutava com culpa. Eles prosperavam, mas o passado assombrava. Uma discussão final sobre lealdade explodiu: você ainda pensa em Tomás? Acusou Diogo. Rafael negou, mas dúvida pairava. Eles buscaram equilíbrio, reconhecendo que amor é imperfeito. O equilíbrio durou até um evento inesperado: o pai de Rafael sofreu um infarto. Rafael correu para o Alentejo, encontrando o velho homem no hospital, fraco mas consciente. Filho, eu errei, murmurou o pai. Vi as notícias. Você lutou. Rafael chorou, perdoando. Obrigado, pai. O pai pediu para conhecer Diogo. Rafael trouxe-o, e o encontro foi awkward mas curador. Cuide dele, disse o pai a Diogo. Diogo assentiu, sempre. A reconciliação familiar fortaleceu seu laço, mas destacou custos, anos de dor por aceitação. De volta a Lisboa, eles expandiram a agência, contratando jovens LGBT, tornando-se mentores. Diogo escreveu um blog anónimo sobre suas lutas, inspirando outros. Rafael voluntariou em abrigos, ajudando vítimas de rejeição familiar. Mas sucesso trouxe inveja: um ex-colega de Diogo sabotou um contrato, alegando conflito de interesses. Diogo confrontou, por preconceito. O ex-colega admitiu, levando a outro processo. Vitória veio, mas exaustão também. Internamente, Diogo lidava com trauma, sonhos com traições o acordavam. Rafael notava, sugerindo pausa. Eles viajaram para Madeira, reconectando em praias serenas. Lá, Diogo confessou: às vezes duvido de nós. Rafael respondeu: dúvida nos torna reais. Eles renovaram votos privadamente, prometendo honestidade. Anos passaram. O casamento resistiu, mas não sem cicatrizes. Diogo, agora 30, refletia sobre escolhas: trair ou ser traído. Ele via em Rafael um parceiro imperfeito, mas dedicado. Família se adaptou: mãe de Diogo cozinhava para eles, pai de Rafael visitava. Sociedade evoluía, mas preconceitos persistiam em cantos escuros. Uma crise final testou: Rafael recebeu contato de um filho legítimo de uma relação heterossexual passada, forçada por pressão familiar. O jovem, 18, buscava pai. Rafael chocou: eu neguei paternidade por medo. Diogo sentiu traição novamente, mais segredos. Rafael explicou: foi antes de nós. Erro de juventude. Diogo debateu: aceitar ou terminar.
Ele escolheu ficar, ajudando Rafael a conectar com o filho. O jovem, aberto, aceitou o casal. Isso trouxe closure. Diogo percebeu que vida é série de escolhas controversas, cada uma com preço. Eles adotaram rotinas, jantares familiares, viagens, advocacy. Mas Diogo questionava a moral: perdoar repetidamente é força ou fraqueza? Rafael via como resiliência. No fim, sentados no Tejo ao pôr do sol, Diogo perguntou a Rafael: valia a pena? Rafael sorriu: cada dor nos trouxe aqui. Eles olharam o horizonte, sabendo que amor exige sacrifícios. Foi certo Diogo perdoar as traições de Rafael, considerando os custos emocionais e sociais, ou ele deveria ter priorizado sua própria paz desde o início?